volta com o seu Balanço Geral, 7 horas e 7 minutinhos. E agora vamos falar sobre saúde, especificamente saúde da mulher. Em fase reprodutiva, ou seja, a fase em que podemos engravidar, podem surgir o mioma uterino. A causa é desconhecida, mas sabe-se que seu crescimento depende de fatores hormonais. Esse é o assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. Roda a vinheta, produção. Olha, muitas mulheres que possuem mioma no útero não chegam a ter sinais da doença, mas atenção, podem ser sintomas de mioma uterino, alguns sinais como, por exemplo, dor ao urinar, fluxo menstrual muito intenso e também intestino preso. Quanto antes diagnosticado, menor o impacto para a saúde da mulher. Ao vivo, para falar sobre esse assunto e tirar as suas dúvidas, eu estou recebendo a médica ginecologista, a doutora Alessandra Aleixo, que está aqui hoje com a gente no estúdio do Balanço Geral. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada. Prazer imenso recebê-la aqui com a gente tão cedinho, madrugando aqui com o Balanço Geral, para tirar as dúvidas da população e, sobretudo, alertar o público feminino. Sim, vamos à participação aqui com a doutora no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. O meu nome é Marília. Eu gostaria de saber se o mioma mais perigoso é o que aparece dentro do útero ou na parede do útero. Então, existe uma classificação, né, dos miomas uterinos e a gente tem 3 tipos de miomas, né? Tem o mioma intramural, que ele fica na musculatura uterina, tem o mioma submucoso, que ele fica dentro da serosa, dentro do endométrio, né, da parte interna do útero, e tem o mioma submucoso, que fica dentro do miométrio. Dentro do endométrio fica o submucoso, no miométrio o intramural e o subseroso na serosa. Então, como a pergunta dela, qual seria o que impactaria mais na questão de sintomatologia? O submucoso hoje é o que a gente observa que traz mais malefícios para a saúde da mulher, principalmente reprodutiva, e de sintomas mesmo em relação a sangramento uterino anormal. Então, repetindo, o mais perigoso... O submucoso. O submucoso, ele está dentro da cavidade uterina, certo? Ele fica dentro da mucosa que reveste o endométrio mesmo, dentro do útero, onde a paciente libera o fluxo menstrual. Então, ele impacta nesse fechamento, nessa contração uterina, ficando a paciente mais tempo em sangramento. Os miomas intramurais, a depender também do tamanho e da quantidade de miomas que a paciente apresenta, também pode impactar em sangramentos maiores, metrorragias, hemorragias, enfim. Vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Mais gente participando. Bom dia. Bom dia, Tamires. E bom dia, doutora. Meu nome é Carol e eu gostaria de saber se o fluxo menstrual intenso, que pode levar à anemia, pode ser sinal de mioma? Sim. Excelente pergunta, né? Muitas vezes... o que normalmente impacta mais, né, na paciente é a questão do sangramento uterino normal, né? Então, a depender, como a gente falou, do tipo de mioma que a paciente apresente, ela pode cursar, né, com essa sintomatologia aí tão intensa e tão grave, levando a paciente até a ter quadros de anemia muito intensas, precisando do uso de transfusão e outras medicações associadas. A anemia, lembrando, provoca vontade de vomitar, provoca fraqueza. Tontura, e é importante reposição do ferro, né, doutora? Sim, Alguns sim. médicos passam em medicamento e também reforço na alimentação. Porque impacta até na vida diária dessa paciente, né? Até uma atividade física que ela for fazer, né, diminui a quantidade de hemoglobina, consequentemente a quantidade de oxigênio circulante. O cansaço é grande, né, para essas grande pacientes. mesmo. Vamos a mais perguntas aqui no Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. Meu nome é Kemily Romão e eu gostaria de saber se mioma é mais comum em mulheres jovens ou em mulheres com mais de 50 anos. Boa pergunta também. Veja, a miomatose uterina, ela se desenvolve, na maioria das pacientes, em torno de 70% das pacientes, até os 45 anos. O mioma está muito relacionado com a liberação estrogênica,
Ou seja, a mulher ela tem a liberação hormonal no período da menacme, no período em que ela está na vida reprodutiva. Então, ele tem um crescimento mais exponencial e um aparecimento quando essa paciente ela está liberando esse estrogênio de uma forma mais intensa. Então, normalmente, até os 45 anos, 70% das pacientes podem desenvolver o mioma uterino. É muito raro acontecer na paciente acima dos 45. Às vezes, essa paciente é diagnosticada por não ter feito antes exames que mostraram o mioma. Mas o aparecimento inicial não acontece na paciente nem perimenopausa, nem pós-menopausa, porque ele depende, muitas vezes, o crescimento dele da liberação estrogênica. Uhum. Vamos a mais participações aqui, mais perguntas. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. Meu nome é Marie. Gostaria de fazer uma pergunta. Quem tem miomas tem dificuldade para engravidar? Outra pergunta boa. O mioma, ele está relacionado, dependendo, mais uma vez, do tamanho, da localização, né, com infertilidade, né? Tem pacientes que apresentam miomas, o útero muito cheio de miomas que dificultam a implantação, né, no útero de um concepto, né? Então, não quer dizer que toda paciente que tem mioma, ela vá apresentar algum grau de dificuldade para engravidar, enfim. Tem muitas pacientes que só descobrem que tem mioma, às vezes até na própria gravidez, né? E evolui tudo tranquilamente. Mas aquela paciente que tem um útero muito grande, que tem miomas principalmente na região submucosa, como eu falei inicialmente, né, no endométrio, então essa paciente ela pode ter maiores riscos para sustentar uma gravidez ou até mesmo para implantar inicialmente uma gravidez. Uhum, entendi, doutora. Vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. Meu nome é Rayane e eu gostaria de saber se sentir dor na relação sexual é sintoma de mioma. Existe um diagnóstico diferencial aí entre essa questão do sentir dor na relação sexual, que a gente chama clinicamente de dispareunia. A dispareunia está muito mais relacionada a processos de endometriose, a processos de fibrose, de impactação entre os tecidos que a endometriose provoca, né? Porque poderia ser até o tema de uma outra conversa, mas o mioma uterino, a depender do tamanho e da localização que ele se encontra, ele também impacta em dores pélvicas, principalmente dores durante a relação. Se a paciente tem um mioma em região posterior ou em região posterior do útero, que impacta na região de fundo de saco, então durante a atividade sexual, a paciente pode sentir dor também. Mas isso pode estar mais relacionado ao tamanho e à localização do mioma. Uhum. Nem todas as pacientes que têm mioma apresentam dor durante a relação. Entendi, por isso que é importante os exames. Os exames para a gente fazer exatamente esse diagnóstico diferencial. Uhum. Vamos a mais participações aqui, bom dia. Bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Meu nome é Inês e eu gostaria de saber qual é o exame que identifica o mioma. Olha aí, justamente isso que a gente estava tocando agora, a importância do exame frequente, né? Sim, sim. A mulher, né, por si só, a gente sabe que o cuidado com a saúde feminina, né, a gente orienta as nossas pacientes pelo menos uma vez ao ano, procurar o seu ginecologista para fazer os exames preventivos. E muitas vezes a gente detecta, né, o aparecimento de miomatose através de um exame simples, uma ultrassonografia transvaginal, que é um dos exames mais solicitados pela ginecologia. Então, inicialmente, uma transvaginal, quando você desconfia que a paciente tem miomas em algumas localizações mais específicas, ou que vai fazer um tratamento, a gente lança a mão de exames mais especializados, como a ressonância, com contraste, sem contraste, aí vai depender do que a gente encontrar nessa transvaginal. Mas é um exame simples, uma ultrassom transvaginal de rotina. Uhum. Tem muita gente interagindo aqui pelo WhatsApp do Balanço Geral e a telespectadora Maria dos Passos, ela está ligada com a gente lá no povoado Nova Descoberta, em Itapuranga da Ajuda. Alô, população de Itapuranga, ligadinha aqui na programação da TV Atalaia. Ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Minha filha está com mioma, ela vomita muito, isso faz parte desse problema de saúde. Ela tem 22 anos, está aguardando por uma cirurgia. Nossa, muito jovem para apresentar já um mioma.
com certeza essa paciente, ela já deve ter um cunho genético aí também que pode estar relacionado já com a mãe que apresentava, tias que apresentava também. É muito importante a gente alertar nossas pacientes e fazer uma anamnese, né, bem feita, para que a gente saiba também em relação à história familiar, que está muito comum. Então, essa paciente de 22 anos, ela com certeza deve estar apresentando algum sintoma da própria anemia, que chega a apresentar esse mal-estar geral, né? Como também as cólicas menstruais, elas levam também a mal-estar, né? A menstruação excessiva pode levar também a um mal-estar. Então, o recomendado é que essas pacientes, elas fiquem sem menstruar, né? Hoje a gente pode lançar mão de várias medicações, né, hormonais, muitas vezes, que faz com que essa paciente tenha um bloqueio do fluxo menstrual e, consequentemente, a melhora desses sintomas até o procedimento cirúrgico. É o mais indicado até mesmo para evitar que essa paciente fique sangrando, expolie mais, né, perca mais sangue e, consequentemente, demore mais ela fazer esse procedimento cirúrgico por conta de uma anemia aí associada. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui bem curiosa, doutora. Essa telespectadora se chama Marise. Ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Eu gostaria de saber da doutora se mesmo o mioma sendo do tamanho de um caroço de feijão, por exemplo, bem pequenininho, que segundo o meu médico é o caso dela, ela tem alguns miomas pequenininhos do tamanho do caroço de feijão. Não há necessidade de cirurgia? Isso é real? Isso procede. A gente só tem necessidade de uma intervenção mais intensa, tipo, que leve a procedimento cirúrgico se a paciente tiver miomas em locais que estão provocando sintomas muito intensos, né? Na região submucosa, como a gente já falou inicialmente, esse faz necessário a retirada, porque essa paciente pode ter problema com infertilidade e com sangramentos mais intensos. Existem miomas muito grandes também na região de parede serosa, ou seja, aqueles miomas pediculados, que eles podem também crescer muito e ter a necessidade de fazer o que a gente chama de uma miomectomia, que seria uma retirada só do mioma e não do útero por si só. O que essa paciente tem que fazer realmente é o acompanhamento, né? Porque por se tratar de uma paciente jovem, ela ter pequenos miomas, como eu falei, está relacionado com a liberação estrogênica. Então, ela tem que anualmente repetir essa ultrassom transvaginal e acompanhar o tamanho dele. Se não tem sintoma e for pequenininho ali em parede, é acompanhar. Muitos deles não crescem e ficam ali quietinhos e não vão provocar nenhum problema, porque trata-se de tumores benignos. É importante a gente salientar que o mioma é um tumor de músculo, é um tumor benigno. 1% dos tumores benignos podem evoluir, 1% para um sarcoma, para algo mais intensa, que seria um câncer, mas é um tumor extremamente benigno. A gente quer agradecer a presença da médica ginecologista, a doutora Alessandra Aleixo, aqui com a gente, esclarecendo, levando informação, sobretudo, para o público feminino, muitas mulheres ligadas na programação e ligadas em suas informações. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez e à disposição para as perguntas posteriormente. Bom dia, doutora. Obrigada. Obrigada.